Olá, sou Carlos Macorda, estou aqui no Brasil, na cidade de São José dos Campos. Estava gravando ao vivo e deu um problema na gravação e resolvi então cancelar aquilo e recomeçar esse estudo nosso para dia 18 de agosto de 2021. Deu um problema, então vamos começar de novo. Eu não sei se eu consigo falar exatamente o que eu falei, mas vamos lá. Estamos olhando o Evangelho segundo João para ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder repartir Jesus. A palavra voar, ver, ouvir, amar e repartir. Estamos em João capítulo 3, estamos ouvindo a voz de Cristo Jesus, onde ele fala a respeito de como nós devemos nos posicionar no mundo. Eu vou ler o trecho de novo e a gente vai tentar ter nosso tempo devocional. Espero que essa vez a internet coopere um pouco melhor. Versículo 16 de João 3 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse trecho é sensacional. Todo trecho na Bíblia é sensacional de alguma forma. Mas aqui Jesus nos mostra, ele fala para nós na sua própria voz. Não esqueça que isso é Jesus que está falando. Ele está falando para seus discípulos, ele está falando para Nicodemos, e ele está falando para você e para mim. E ele fala aqui como é que Deus enviou ele aqui e como ele ia se posicionar no mundo que ele encontrou naquele tempo em Israel, um lugar ocupado pelas forças romanas e naquele tempo de caos e dificuldade, quando Jesus estava entre nós. Estamos sob muita pressão, todos nós, todos os dias, em todos os países, de nos posicionar. Nós temos pressões em cima de nós o tempo todo de nos posicionar na economia, nos posicionar na política, nos posicionar no nosso prédio, no nosso bairro, na nossa cidade. Tem muita gente querendo que a gente declare claramente a nossa posição sobre muitos assuntos. Agora, imagine a pressão em cima de uma pessoa como Jesus, que estava chegando e ele tem que se posicionar. Mas ele tem que se posicionar numa maneira que faz ele relevante no mundo inteiro, no universo inteiro, para sempre. Então ele revela para nós aqui nesse trecho que ele chegaria no mundo e se posicionar a favor do seu Pai, mas não contra o mundo. A favor do seu Pai. Ele não veio condenar. Então ele queria que Nicodemos, ele quer que a gente entenda que Jesus não é contra a gente. Ele não é contra ninguém neste mundo. Agora ele fala de uma coisa chamada condenação. Agora a condenação é o que a realidade faz eventualmente. A realidade é a realidade.
E a realidade do universo que não vai mudar é a existência do nosso Criador. Então, não crer em Jesus é perder a única opção que nós temos para nos unir com a realidade eterna. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna, porque entrou em sintonia com a realidade que é o nosso Criador, o Deus Trino, o Deus onisciente, onipotente. Então, Jesus não veio condenar, mas quem não crê nele já está condenado. Eu acho que você pode pensar isso e ver se você ouve um sim do Espírito Santo na sua vida. Agora, Jesus chama seus discípulos e ele diz que você precisa vir para a luz para ver as suas obras, se as suas obras nascem no Criador ou não nascem no Criador. E qualquer coisa que não nasce no Criador é irreal, não vai durar. Então, Jesus se posicionou no mundo como luz, e ele também nos chama a nos posicionar como sendo sal e luz, carregar a nossa cruz, e ele também fala do permanecer nele. Então, como é que um cristão pode se posicionar na África, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil? Só tem uma maneira para um cristão se posicionar: andar na luz, examinar todas as suas obras, para ver se suas obras nascem ou são realizadas por intermédio de Deus. Isso quer dizer, uma obra que é inspirada por Deus, a pessoa fazendo a obra sabe que foi porque Deus permitiu, ou Deus apoiou. A metáfora da vinha ajuda bastante, porque se somos ramos da videira, a gente sabe que qualquer obra que o ramo faz é por intermédio do agricultor e a videira. Fica mais fácil a gente perceber isso. Eu sei, aqui no Brasil, eu conheço o que está acontecendo aqui no Brasil, e eu sei que hoje em dia todo mundo quer que cada pessoa, especialmente crente, tome uma posição. Gente, a nossa posição é em Cristo. As obras nossas devem ser feitas por intermédio de Deus. Agora, vou te dar uma coisa para pensar que é muito importante. Os mandamentos de Jesus, tudo que ele nos ordenou, os mandamentos de Jesus, existem para nos guiar, para que o que a gente faz é por intermédio de Deus. A gente precisa obedecer à voz de Jesus. Tem que vê-lo, ouvi-lo, amá-lo o suficiente para unir com ele, para poder repartir as obras que são realizadas por intermédio de Deus. Então, não é uma posição política ou financeira ou social que nos define como cristão. É se a obra que a gente faz nasce em Deus e realizada em Deus, e a única possibilidade de viver assim é permanecer em Cristo, é andar no Espírito, é viver pela fé, é você ter uma imersão diária na pessoa de Jesus, nas palavras de Jesus, no amor de Jesus, porque foi Ele que fez tudo que era a vontade do seu Pai. Jesus se posicionou fazendo a vontade do seu Pai.
Qual é a sua posição política? Realizar obras realizadas em Deus. O que é a sua como a sua posição econômica? Usarei o meu dinheiro ou minha influência na economia para realizar as obras de Deus. Em qualquer país, em qualquer lugar, essa é a posição. É chamado em Cristo. Pense nessas coisas. Tome cuidado, muito cuidado, deixando vozes humanas, qualquer voz humana, organizar você para se posicionar. A voz que vai ajudar você a realizar as obras de Deus é uma só. É a palavra de Jesus. Ouça Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso amanhã. Eu espero que essa vez deu certo o nosso tempo devocional. Deus te abençoe.